corre Assis livre, penetra na grande área, procurou, atirou, Rasterinho, gol do Fluminense! Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor tricolor. Eu me chamo Hugo Carvalho, está começando o 30º programa semanal do É Proibido Remar. E antes de a gente começar, aquele recadinho de sempre, segue a gente nas redes sociais no / ou @ É Proibido Remar. Vamos então agora à apresentação dos meus camaradas de bancada, começando por ele, Hugo Otati, o nosso advogado. Boa noite, Xará. Boa noite, Hugo. Salve, salve os nossos ouvintes. Mais um programa. Sempre um prazer estar aqui gravando com vocês. Hoje a gente tem a presença, o retorno de Dr. Bernardes. Já antecipou, eu ia falar que era a volta dos que não foram, cara. Eu ia falar, você me Tá tirou bom, essa piadinha. faz a sua piada. O ouvinte finge que não escutou. E é isso, vamos, que hoje o tema tá em alta aí, tá no centro do debate na política do Fluminense. Boa. Também aqui com a gente, já antecipou meu xará apressado, Dr. Bernardes. Boa noite, Bernardes. Boa noite, Hugão. Boa noite, Huguinho. Saudações tricolores a todos os nossos ouvintes. Um bom momento, como não pode faltar. Aí sim. Aí sim. Estava com saudades de vir aqui falar besteira. E vamos aí, né? Participando de mais um programinha aí, vagabundo desse podcast aí, que ninguém deveria ter o desprazer de ouvir, mas todos nos escutam, não se sabe por quê. Mequetrefe. Mequetrefe. Devemos fazer um estudo com os ouvintes desse podcast para entender por que ainda continuam aqui ouvindo tanta desinformação. Mas que bom que vocês fazem isso. E siga lá pelota. É isso. Mequetrefe é uma bela palavra. Vamos então às notícias da semana. O Fluminense anuncia. Perdão, vou cortar. Vamos então. Calma aí, cara. Porra. Alô, Menescal, ele vai deixar essa porra toda, esse filho da puta. Tava com saudade disso. Vamos então às notícias da semana. Segundo o site Saudações Tricolores, o Fluminense não dificultaria a eventual saída de Nenê para o remador português. Além disso, outra notícia importantíssima da semana, o Fluminense contratou Caio Paulista em definitivo, adquirindo 50% dos direitos do atleta por 5 anos de contrato no valor de $1,5 milhão. Dr. Bernardes, seus comentários sobre as notícias. Cara, Caio Paulista, eu acho ótimo que o Fluminense tenha adquirido ele em definitivo, mas confesso que eu fiquei bastante incomodado com os valores e o tempo de contrato do cidadão aí, do Caio, oriundo do estado de São Paulo. Primeiro que eu acho que $1,5 milhão, quando a gente fala assim, parece um valor baixo. De fato, para o mercado do futebol é um valor baixo, mas o Fluminense vive no bolsomundo, né, onde $1,5 milhão equivalem a quase 8 milhões de golpinhos, né, 8 milhões de talquês. Caralho, então, bolsomundo. Eu achei sensacional isso. No bolsomundo. Imagina. Fiquei imaginando o bolsomundo assim, sabe? Montado por ele. Que merda que ia ser. Pois é, cara, é uma dimensão alternativa do caos, né? E então pro Fluminense é um gasto, cara, considerável, né? Aí são o quê? Quase 3 folhas, né? 2 folhas, vamos lá. São 2 folhas do Fluminense. Essa contratação aí do Caio Paulista. E só por 50%, né? Ou seja, quando o Fluminense for revender a grande estrela Caio Paulista, vai receber só 50% do valor investido pelo clube europeu, se não levar ele no final do contrato, né? E 5 anos, cara, é muito tempo de contrato para um cara que pode vir a ser um peso. Imagino que, considerando que seja proporcional, né, ao valor investido, o salário do cidadão, segundo a FluTT, já fiquei sabendo que vai receber 200 mil. Padrão. Assim, pode vir a ser um peso para o Fluminense, né, contar com ele. Porque assim, tá todo mundo empolgado, né, com o momento que viveu o Caio Paulista no começo de 2021, né. Eu, inclusive, fiquei empolgadíssimo de saber que ele vai ficar. Mas precisamos ser realistas, né, pensando no planejamento de futebol, a chance dele continuar mantendo... Lucas Claro mostra pra gente que nada dura para sempre, né. Então, assim, eu achei uma aposta cara e arriscada. Não sei muito bem o que a direção do Fluminense avaliou nessa situação. E com certeza já estão surgindo teorias da conspiração a respeito do envolvimento do empresário Eduardo Duran, que é o dono do clube ao qual pertencia Caio Paulista, né, com as quais eu concordo parcialmente. Não sei quais são, mas eu já concordo parcialmente. E o Nenê? Quem? Nenê.
Ah, Nenê pode ir pro Vasco, cara. Tá bom, já deu de Nenê. Sucinto. Xará, seu hospital. Falei pra caramba do Caio Paulista e Nenê foi uma Nenê, frase, né? foda-se, É isso vai aí, pro embora. Vasco. Prioridades, né, cara? Prioridades. É verdade. Cara, eu concordo com o Bernardes em relação ao Caio Paulista. Eu acho que às vezes a gente se pega na empolgação do momento e de fato o Caio Paulista virou um dos principais jogadores do nosso elenco. Só que eu acho que a gente precisa de fato analisar isso mais a longo prazo, já que o contrato é de 5 anos, né? E eu também achei uma aposta bem arriscada. O valor em si, assim, a gente fala de 1,5 milhão de dólares, mas o valor seria parcelado, né? Até 2023, sei lá, em 2022. Então, assim, é um valor que vai ser bastante diluído. Na verdade, esses 5 anos é que me assustam mais, porque de fato pode virar um jogador peso no elenco, com um salário que não deve ser um salário tão baixo assim, progredindo ao longo dos anos. Então, enfim, é uma aposta arriscada. Esperamos aí que Caio Paulista continue nessa boa fase e o Fluminense depois consiga tanto aproveitar tecnicamente dele, mas aproveitar também numa futura venda, né? Em relação ao Nenê, é isso, cara. Tu já entrei na campanha aí, hashtag Nenê no Vasco, e é isso. Valeu, obrigado por tudo ou por nada, e fé. Sobre o Nenê eu também não tenho. Eu acho que se o Vasco quiser levar, vai com Deus. Sobre o Caio Paulista, cara, eu nem me incomodo muito. Vou discordar de vocês aí quanto ao tempo de contrato, porque é um atleta novo, né? A questão é que os valores em dólar não parece muito, mas em reais fica realmente puxado. E aí a minha pergunta, até vocês estão mais bem informados do que eu, o Xará já antecipou a resposta, que o valor é parcelado, então já acho que é menos pior, porque se fosse poucas parcelas, alguma coisa assim, aí seria bem complicado. Se for uma coisa mais de médio e longo prazo, eu já acho mais tranquilo. Diga lá, Bernardo. Cara, eu acho que eu não queria um contrato curto, não, pro Caio Paulista, mas 5 anos é muito tempo de contrato. É muito tempo de contrato. É meia década, cara. Eu acho que 5 anos você não faz com aposta 5 anos, entendeu? A não ser que seja um moleque de 18 anos, tal, que vão ser 5 anos com salário baixo. 5 anos você faz com aquele jogador consolidado que você não quer que saia, só vai sair por uma nota preta, entendeu? Eu acho que uma aposta você pode fazer um contrato de 2, 3 anos, que é um contrato de médio e longo prazo. Já 3 anos é muito tempo no time de futebol. Né? Quantos jogadores a gente tem no elenco do Fluminense hoje que estão há 3 anos no time? Pouquíssimos. Então eu acho que 5 anos ainda assim é muito tempo, mesmo considerando que é uma aposta que a gente quer que fique por mais do que uma temporada. Eu acho que o ideal seria 3 anos mesmo. Mas não me incomoda tanto pela idade, por isso que eu falei. Mas eu acho que o ideal seriam 3 anos. 2 eu acharia pouco. E 5 realmente é mais do que a média, vamos dizer. Mas como ele é novo, não é nenhuma coisa que me incomode tanto. A gente garantiu a carreira dele de 23 a 28 anos, né? Então, novo mais ou menos. Então, cara, mas aí eu vou te contratual. falar uma coisa que, assim, geralmente, cara, o ápice dos atletas, na média, é 27, 28 anos, entendeu? Então, eu estaria com um contrato um cara com um ápice da carreira. Eu acho mais arriscado por esse fato que o Bernard levantou também em relação até o histórico do atleta, sabe? Um jogador de 23 anos que, usar a palavra aqui do bingo, performou agora, entendeu? Fez uma boa, tá numa boa fase, mas assim, é uma aposta, eu acho que isso é consenso entre nós, que é uma aposta arriscada do ponto de vista técnico, né? É uma aposta arriscada porque nunca se sabe se o cara vai conseguir manter esse nível de performance daqui para frente. Não esqueçamos que ele fez o primeiro gol no profissional ano passado. Né? Sim. Assim, eu boto muita fé no Caio Paulista pelo que eu tenho visto ele jogar hoje. Mas é isso que o Guinho falou também, cara. Pô, a gente precisa pensar com a cabeça, né? Na hora de planejar o time de futebol do Fluminense. Parece que os caras pensam com bolso, sei lá. Com outro órgão aí vital do corpo humano que não é a cabeça, sei lá. Isso. Às vezes eles pensam e a gente que não pensa. A maldade está no seu coração. Porque nesse caso eu nem pensei nisso. Mas eu nem falei nada, mas eu não falei o que eu pensei. Só falei, que isso? Mas a revolta deixou explícita. A revolta deixou explícita. Clima tenso entre os brothers. O cara deduziu o que eu family pensei, friendly. Cara. Pô, todos os mas ouvintes eu não falei ouviram, nada, cara. Mas mesmo você não tendo falado, isso? todos os ouvintes ouviram isso saindo dessa boca, eu tenho certeza. Aí a maldade tá na sua cabeça e na dos ouvintes, não é na minha. Vamos seguir a pelota. Eu agora sou pai de família, rapaz. Me respeita. É verdade, isso é um ponto. Viu? Vamos ao tema principal. Mais algum comentário sobre o Caio Paulista e Nenê? Vocês nem quiseram falar direito, né?
sobre o Caio Nem Paulista. ouvinte Vai quer comentar ouvir, de cara. jogador Nem do Vasco, cara. A Hã? gente comenta de Fluminense, vai comentar de jogador do Vasco pra quê? É verdade. A gente não quer falar e o ouvinte não quer escutar. Então, Vambora. beleza. Então vamos então para o tema principal, voto online. Eu vou ser bem sucinto. O que vocês têm a falar aí sobre voto online? Xará, começa aí, sua opinião, o que você acha dos possíveis projetos, de outros exemplos, caso você tenha aí, manda bala. Cara, eu vou tentar ser breve pra gente poder fazer uma rodadinha e depois eu vou completando com as informações que eu dei uma pesquisada. Mas assim, eu acho que nessa discussão tem dois fatores que a gente precisa levar em conta, né? Que eu acho que são os dois fatores que normalmente entram no debate, inclusive entre oposição e situação. Que é o primeiro de vontade política, né? Que eu acho que é uma questão que a gente tem que sempre colocar em pauta, porque de fato o voto online no Fluminense só vai acontecer a partir da vontade política do mandatário. E para as pessoas de oposição, esse seria, inclusive, o único motivo, né? Eu estava até vendo a live da Frente Ampla sobre o assunto. Seria o único motivo que possivelmente a gente não tenha voto online nas eleições de 2022, né? Porque não teria vontade política do atual mandatário, do Mário. E o segundo fator, que é mais utilizado pela situação, que é a questão da viabilidade. E aí a viabilidade nem é uma questão de financeira, pelo que eu entendi. Até porque eu vi outras experiências, por exemplo, no Santos, no Bahia, e até alguns orçamentos parece que foram feitos já no Fluminense também. E os valores são valores modestos, assim. No Santos parece que custou 35 mil reais para realizar a eleição, né, com duas empresas, uma que ficou responsável pela a logística em si, né, operar ali a eleição em si, a plataforma, e uma outra de auditoria. Mas é uma questão de viabilidade do ponto de vista mais dos empecilhos supostos, né, possíveis empecilhos jurídicos estatutários. Né? E aí, na última entrevista do Mário, ele até citou a questão, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, que é do direito do sócio de quitar a sua dívida no dia da eleição na tesouraria para poder ter direito ao voto. Como que ficaria isso sendo online? Isso foi uma das coisas que ele levantou na última entrevista dele. Mas assim, eu acho que eu sou bastante defensor dessa questão do voto online, porque entra num debate sobre aprofundar ainda mais a questão de democracia do clube e participação do sócio, que diz respeito também à questão de pertencimento, que a gente já falou várias vezes aqui no podcast, né? E outros clubes já mostraram que isso é possível. E aí, para finalizar, vou dar só esse exemplo. Foi o mais recente que eu vi, que é o do Santos, que fez a eleição em dezembro do ano passado, em 2020. Né? Já era um debate que acontecia no clube, mas por conta da pandemia isso também acabou se acelerando. Levando em consideração não só a pandemia, mas eu vi uma reflexão até de um cara da diretoria do Santos, que citava muito essa questão da quantidade de sócios que residem longe da localidade do clube, né? Cerca de 35% a 40%, então isso também foi um peso muito grande, e no Fluminense a gente tem muito isso, porque o número de sócios off-Rio é muito grande, né? E até dentro do Rio, mas não na capital, o que dificulta também, às vezes, a ida ao clube para poder votar. O que me impressionou foi essa questão do custo, porque eu achei realmente que o custo era muito mais alto, mas no Santos custou essa média de 35 mil, e acabou adotando um sistema meio híbrido, né? Quando a gente fala de voto online, não é simplesmente acabar com o voto presencial no clube também, é possível manter um sistema híbrido com urnas presenciais dentro do clube, mas também essa possibilidade de votar online, né? E aí outros clubes que já utilizam esse sistema também é o Internacional, que tem esse tipo de voto desde 2012, então a gente vê aí que já tem uma experiência, né, longa, e o Grêmio também, que tem eleição híbrida desde 2014. Enfim, e a última experiência foi a do Bahia, que bateu recorde de número de votos também em clubes do Nordeste, alcançando o patamar aí do Grêmio e do Inter, que eram os que se mantinham sempre com um número de votos bem alto, né? Mas é isso, vou passar a bola aí pro Bernard também, a gente vai trocando. Doutor Bernardes, seus comentários aí sobre o voto online. Sou contra. Mentira. Só para criar polêmica. Obviamente estou a favor, né, cara, do voto online. Eu acho, inclusive, excelente que as redes sociais, né, os espaços de debate sobre Fluminense estejam abordando isso agora de forma quase que prioritária, né? É um tema que, na verdade, é um dos pouquíssimos temas que eu acho que encontra unanimidade, né,
nos espaços de debate da torcida. Estou aqui com o estatuto do nosso digníssimo clube aberto, procurando o artigo ao qual se refere o senhor presidente do clube, dizendo que há impossibilidade de implementação do voto online para a próxima eleição, né? Infelizmente não encontrei esse artigo, porque também comecei a pesquisar quando começamos a gravar, né? Adiantado como sou. Mas encontrei um artigo interessante aqui, ô Carvalho, só para fugir um pouquinho do assunto, que diz que você não pode ser presidente do Fluminense, sabe por quê? Por quê? Olha só, vou ler aqui para você. Deixa eu encontrar aqui. Lá vem. Lá vem merda, eu já tô preparado aqui. Não, mas é sério, você não pode ser presidente do Fluminense. Para figurar em qualquer chapa, o candidato deverá apresentar declaração de que é torcedor do Fluminense em todas as modalidades esportivas. Ou seja, você não pode, você torce pro Que Lakers. absurdo, cara. Não. Pô, mas eu polêmica. Fluminense, peraí, não, aí eu vou brigar, Mas é verdade, Eu torço Fluminense no basquete também, pô. Fluminense e Lakers, você vai torcer para quem? Fluminense, lógico, pô. Isso aí não tem nem discussão, pô. Pelo amor de Há Deus. Me controvérsias. senti até ofendido com essa sua pergunta. O cara que pega um grupo de Fluminense e transforma num grupo de discussão e adoração. Vocês estavam de transformando em Los Fórmula Angeles 1, Lakers. pô. Falando. Mas é outra coisa. É outra Não, coisa. pô. É pro carrinho, pô. É tipo Eu vou carrinho. puxar um flu, hein? Pra virar bagunça depois. Mas então fica aí a denúncia. Se um dia o Hugo Carvalho se apresentar como candidato à presidência do Fluminense, o ouvinte pode ir lá reclamar, que tá no estatuto que ele não pode. Canalha. Vai, Mas cara. falando sério agora, o que eu encontrei no estatuto, lógico que foi uma pesquisa muito rápida, é que o voto ele tem que ser secreto e concomitante, né, para todos os sócios. E existe um argumento de que o voto online não garantiria, né, a qualidade do voto ser secreto, né, porque você poderia passar a senha para outra pessoa, né, porque alguém poderia te assistir votando, inclusive. E eu entendo a questão por trás disso realmente, né. Tem a questão também, Bernardo, desculpa te cortar, que é relacionada à procuração. O voto não pode ser por procuração, não é nem por conta do estatuto. É por conta da questão do Código Civil. Então, Entendi. teria essa questão também, entendeu? Então, pode ser por isso também que... Eu tava procurando, na verdade, eu acho que tem isso no estatuto, eu vou encontrar, se eu encontrar a gente bota no Twitter da Proibido Remar. A questão que diz que qualquer alteração deve ser pro pleito seguinte, né, e não pro atual, que até faz sentido, né? Mas que se faz sentido, então o estelionato eleitoral do Mário Bittencourt começou na campanha, não foi depois, né? Porque ele já sabia disso, ele não é novato dentro do Fluminense para não saber que ele estava prometendo uma coisa que ele não podia cumprir, né? Mas acho que, independente disso, cara, é um ponto de partida muito interessante, né? A gente debater o voto online quer dizer que a gente está atento a uma necessidade de aprofundar a democratização do Fluminense. E eu acho que não deve parar por aí, porque, na verdade, o voto online é um grãozinho de areia nesse enorme deserto do Saara, né? Que é o Estatuto do Fluminense Futebol Clube. Inclusive, eu queria estimular os nossos ouvintes a entrar no portal de transparência, baixar o Estatuto do clube que está disponível para qualquer um e passar o olho. Não precisa ler tudo não, porque é chato pra caramba, parece um documento que parece que veio do Antigo Testamento, né? Tão antigo que ele é. Daqui a pouco aparece um discípulo lá, você não sabe de onde surgiu, mas deve estar. Eu só acho que assim. Eu só queria falar o seguinte: a gente já brigou com a FluTT, agora a gente tá brigando com os religiosos, vamos brigando com a galera. Não tô brigando com os religiosos. O livro sagrado deles é sagrado, só não precisa ser também o estatuto do meu clube. Uma coisa, outra coisa. Justo. Mas onde é que eu estava? Eu acho que a gente deve discutir amplamente uma reforma desse estatuto, né, para maior democratização do Fluminense. Tem muita coisa arcaica nesse estatuto, né? Não é só a falta de acesso ao voto do sócio de fora do Rio de Janeiro, que eu acho que tem que ter mesmo. Se o voto online é o melhor meio de fazer isso, eu não sei, confesso que eu não sei, tá? Talvez, assim, se a gente conseguisse discutir a colocação de urnas que garantissem a segurança do voto, né, que garantissem o acesso ao voto nas capitais onde o Fluminense tem sócios adimplentes em quantidade razoável, talvez fosse um caminho interessante também, né? Mas acho que a gente tem que discutir democratização de qualquer forma, e a gente precisa para isso ter maior oportunidade das pessoas se candidatarem à presidência do Fluminense, né? Acabar com essa regra escrota, desculpem a palavra, mas é uma regra escrota, de que se o cara tem mais de 50% dos votos, o conselho é praticamente todo dele, porque você inviabiliza qualquer oposição dentro do clube, né? O cara tem carta branca para fazer a merda que ele quiser. E também, assim, além de você qualificar melhor, assim,
Não é só sócio contribuinte que pode ser candidato com sei lá quantas assinaturas, né, para a inscrição da chapa. Tem que separar também essa coisa da chapa ser unificada entre o presidente e os conselheiros, né, para você ter mais pluralidade de pensamento dentro do Fluminense. Pelo menos é o que eu penso nesse momento. Eu acho que é um debate muito cru ainda. Eu posso também mudar de ideia nesse percurso, mas eu acho que o que é inegociável na minha posição agora é que a gente precisa discutir democratização do Fluminense, que a gente precisa reformar esse estatuto de alguma maneira para chegar nisso. Já vou passar a bola, Xará, deixa eu só fazer meus dois pitacos aqui. Eu acho o seguinte, a questão do voto online, cara, toda essa questão, como eu disse, né, a posição, o Xará até levantou bem, a posição diz uma coisa que era plenamente possível implementar de imediato, o mandato atual diz que não é possível por questões legais, tem a questão do Código Civil de fato, é um bom argumento, assim, juridicamente falando, mas como você falou, tinha que ter pensado nisso então antes, porque se prometeu tem que fazer, tem que cumprir, né? Mas eu vou além, cara, acho que assim, se não for possível legalmente, porque tecnicamente o Xará já falou esse número que ele apresentou, 35 mil, é totalmente possível de ser implementado já para o ano que vem. Então, assim, essa desculpa já não vale mais. A questão legal pode ser um ponto, mas assim, o que eu ia falar, cara, eu até já falei isso em algum programa nosso, não vou me recordar qual, mas você não precisa necessariamente fazer o voto online, mas que você faça pelo menos votos espalhados pelo Brasil, botar urnas nas principais cidades, por exemplo. Percebe-se que você não ouviu o que eu falei, porque eu falei exatamente isso. Desculpa, então, porque eu tive um pequeno imprevisto, você viu e tá me sacaneando, né? Mas tudo bem. Obrigado aí por isso. Aos ouvintes que não sabem, eu tive que levantar rapidinho enquanto ele tava falando, não deu pra ouvir a fala final. Mas eu concordo com você, então, doutor Bernardi, em relação a isso. Assim, Caralho, que nível de comprometimento, hein, cara? Não, mas eu gostei disso, pra você ver como a gente tá aqui entrosado, né? Ele não sabia o que eu falei e falou Verdade. exatamente o que eu falei. Ou Verdade, seja, verdade. ele realmente concorda comigo, não foi pra puxar meu Concordo, saco. não. Então, assim, acho que dá pra fazer isso, assim. Se não for possível voto online, que seria o ideal, porque você pegaria sócios de todos os lugares, mas que pelo menos, se não for possível, que pelo menos coloque nas principais praças, onde tem mais sócio e tal, e faça para a votação ser mais ampliada. Porque, assim, é muito desestimulante pro cara, o sócio fora do Rio. Eu sei que não é só isso, eu sei que tem a questão que a gente fala aqui que é importante, independente disso, mas o direito ao voto é uma coisa essencial, né? Assim, o cara ser sócio do clube também, né? Além de todas as outras questões. Então, assim, é muito estimulante pro cara que tá fora do Rio ficar pagando sócio. Tem outras questões também, claro, até para ajudar o clube mesmo. Mas é um dificultador pro cara se manter, né? O cara vai ser, pô, nem votar eu consigo, o clube não tá pensando em mim nem para votar, então fica realmente complicado. E sobre a questão que você falou, que é uma questão até mais, um debate mais aprofundado, acho que de repente mais longo para ser feito, da questão da democracia no clube, né? É porque, na verdade, eu vejo essa discussão, e é uma boa discussão de ser feita para o futuro mesmo, acho isso importante. Tentar ver projetos para, de repente, desvincular da chapa do presidente para a chapa do conselho. A questão que falam que só conta sócio contribuinte proprietário para a formação da chapa, não pode ter sócio torcedor, sócio futebol, mas isso é porque o sócio futebol é posterior, entendeu? Então o estatuto do clube, ele previa que tem que ter 200 sócios para fazer a formação da chapa. Claro. Só que a aprovação do sócio futebol é posterior a isso, então por isso que está descasado. Eu acho plenamente válido, inclusive eu sou totalmente favorável a que isso integre o sócio futebol também para formar chapa, por que não? Cara, eu não sei nem se é só porque veio depois. Eu acho que na época que veio, ter direito ao voto já era uma revolução no meio do futebol. Sim, né? Com certeza. Acho que o Fluminense é o. E, aliás, para no mim, Rio, por exemplo, acho que é o clube que mais tem sócio com direito a voto, cara. Disparado. Sim, não, o Fluminense bateu o recorde, né? Na primeira eleição do sócio futebol, o Fluminense bateu o recorde de quórum, sei lá, de colégio eleitoral, não sei como é que você fala isso, na linguagem do direito que é de vocês. Mas bateu o recorde, e isso é um dos poucos bons feitos da gestão do Peter Sinsen, né? Que fez muita merda, fez merda a rodo, assim, até não aguentar mais, mas que isso e a revitalização de Xerém, ele tem como mérito, isso eu preciso reconhecer. Eu não quero ver nem pintado de ouro, porque deixou muito prejuízo pro Fluminense Futebol Clube, mas que bom que a gente tem hoje um sócio futebol com direito ao voto, e vamos ampliar os direitos desse sócio futebol
Porque se na época existia resistência ao sócio futebol poder se candidatar, eu acho que está mais do que provado que não vai ter. Vai surgir um remador disfarçado, associado para tomar o Fluminense de arrebate. Não vai ter isso, porque a gente não está dormindo no ponto, né? Quem está mais atento à vida do Fluminense é o torcedor do Fluminense, e já ficou mais do que claro que não vai ser um monte de sócio, de remador que vai se associar para mudar o rumo da eleição do Fluminense. Aliás, se tem um modelo onde remador influencia no destino do Fluminense, é o atual, não é o do sócio futebol com direito à candidatura. Até porque o sócio futebol são 3 anos, né? É mais 2 tempo anos. que os demais. Até São mesmo. 2. 2 agora? Não, são 2. Os demais são um ano só para poder votar. Os sócios são 2. Isso. O futebol são 2. Diga lá, Xara. Não, eu ia só trazer alguns elementos que vocês citaram aí que eu concordo também, e até para facilitar aí a compreensão dos ouvintes, os 3 argumentos assim que o Mário mais cita, né, que a situação mais cita, é a questão do voto por procuração, que meu xará falou aí, e que assim, eu acho que é um argumento válido, mas ao mesmo tempo existem, como eu falei, existem experiências já de quase uma década de voto online acontecendo em clubes pelo Brasil. Então, não acredito que isso seja sirva como um óbice para implementar um voto online. Até porque, e aí eu queria trazer um outro elemento que eu peguei até nessa live da Frente Ampla, que dentro dos orçamentos que parece que foram realizados, existe um orçamento que tinha incluso o reconhecimento facial. Existe essa possibilidade também, né? Uma ferramenta com uma tecnologia um pouco mais apurada para se evitar essa questão de passar a senha para outro, votar, enfim. Então tem esse elemento também. Eu acho que essa questão do voto por procuração é uma coisa que estamos aí, ainda tem mais de um ano para a eleição, e isso já é, né, como o Bernardo bem lembrou, uma promessa de campanha. Então, assim, acho que já dava para conseguir, de certa forma, driblar dentro da legalidade essa questão do voto por procuração ser proibido, né? Até porque não significaria um voto por procuração. Existem mecanismos para se evitar esse tipo de coisa. O segundo elemento é o pagamento dessa dívida para poder ter direito ao voto, que é uma questão estatutária. Também é uma coisa assim, com todo respeito ao Mário, mas existem N possibilidades hoje de você quitar a sua dívida enquanto sócio por vias online também. Então, Eu não sei se ele ouviu falar numa invençãozinha nova aí que chama Pix. exatamente. Então, assim, essa questão de ninguém hoje quita a dívida em balcão de tesouraria do clube, assim, né? Se isso existe, é a galera que, como eu, até há pouco tempo tirava extrato no banco, mas assim. Até pouco tempo, sofreu tanto bullying que teve que parar. Exatamente. Mas assim, eu acredito que isso também seja uma coisa super contornável. E a questão. É a burocracia, né, Isso, cara? Desculpa isso. interromper. Sim. Desculpa interromper vocês dois aí. Atrapalhei os dois. Desculpa interromper a interrupção. Isso já acontece no próprio Fluminense. Você tá com a dívida, você entra lá pagando o cartão na hora. É o portal do Na hora sócio. tá pago. Exatamente. Às vezes isso já não. Às vezes fica. Essa justificativa não tem nenhuma base. Fica aqui minha crítica, inclusive, que o meu cartão às vezes dá merda sozinho no portal do sócio e ainda tem que ter o trabalho de ficar olhando se eu tô em dia ou não tô em dia, porque erros do sistema acontecem, faz isso acontecer. Ficar em dívida sem querer. Eternamente em dívida no portão da Flu TV. Exatamente. Então, e o terceiro argumento, só para finalizar os 3, o primeiro sobre a questão da procuração, o segundo sobre esse pagamento da dívida, e o terceiro seria a questão da possibilidade de fazer na própria legislatura, que o Bernardo também lembrou. E aí, cara, se for esse o problema, né, com todo respeito, errou ao não explicitar isso na campanha eleitoral, porque isso foi uma promessa de campanha, né? Então, isso para mim fica evidenciado uma gravidade desse tipo de promessa que se sabe que não se pode cumprir, né? O Mário não é nenhum Pedro Antônio que caiu de paraquedas no Fluminense sem ter lido o estatuto, né? Ele tá no Fluminense há, sei lá, 30 anos, já foi advogado, já foi diretor, já foi vice-presidente da puta que pariu. Ele conhece o negócio de cabo a rabo. Então ele sabia que ele tava prometendo um negócio que não podia. E o último elemento que eu queria trazer é a questão, já falei do reconhecimento facial, que é uma possibilidade, é a questão do voto nas principais cidades, que foi uma coisa que o Mário ventilou, e que eu vi uma pessoa que se coloca mais à oposição hoje falando sobre a dificuldade de implementação disso por conta de o Fluminense utilizou nas últimas eleições urnas cedidas pelo TRE.
e há um acompanhamento do Ministério Público nesse processo eleitoral. Então, como que isso se dá colocando urnas em capitais que não sejam no Rio de Janeiro, né? Então, assim, você ter um acompanhamento do Ministério Público, utilizar urnas do TRE do Rio no Rio de Janeiro é uma coisa. Você ter esse tipo de acompanhamento e utilizar a urna do TRE em outros estados é uma outra questão, né? Então, exige uma outra articulação. exatamente. Né? Então, não sei a viabilidade disso também. Então, é um ponto só para trazer aí como um ponto que eu achei bem interessante, porque eu também achava muito... eu achava até, inclusive, que se o Mário implementasse isso do voto em algumas capitais, em algumas cidades que o Fluminense tem bastante torcedor, já seria uma demonstração de vontade política por parte dele. Mas eu era entusiasta, inclusive, isso até como uma forma de forma gradativa se implementar um voto mais democrático, mas eu acho que talvez não seja tão simples quanto a gente estava pensando inicialmente, só para trazer para a reflexão do ouvinte também. Posso completar sobre isso aí? Eu entendo que realmente você levantou essa bola, eu mesmo não tinha pensado nisso, mas é contornável também, cara, porque assim, você pode ter uma negociação até com o TRE de outros lugares, como teve no Rio, você pode negociar em outros lugares se for o caso, ou negociar com o do Rio para que leve alguém para esses principais, sei lá, quantos pontos? 10 pontos. Não é nenhum absurdo, entendeu? Ter o Bem ou acompanhamento mal, do Ministério a Público. ideia do voto online é ter eleição híbrida, né? Vão ser de 2 modelos. Se precisar ser urna de papel nesses lugares também, seria híbrido. Né? Também. Mas eu acho até que a urna eletrônica dá, cara. É só sentar e conversar. Estamos Não estamos sei, falando eu de realmente não sei como é que funciona, porque eu sei que o Fluminense tem essa relação bem estreita com o MP e o TRE do Rio. Eu não sei se conseguiria, mas eu acho que com antecedência, se quisesse planejar para fazer uma eleição exemplar, olha aqui o papagaio de pirata. Vou tirar um print para mostrar depois. Pra quem não entendeu, a dona acabou de escalar o Bernardo. A dona é a gata dele, acabou de escalar ele aqui ao vivaço. Isso aí. Mas é isso. Se quiser organizar, se organizar direitinho, todo mundo vota. É isso. Porra, podia terminar agora. Eu nem queria falar, não vou falar mais nada, não. Sacanagem. Eu ia falar alguma coisa e esqueci, cara. Não, eu ia falar É a que. idade, Eu ia falar o que me incomoda nisso tudo é a falta de transparência, entendeu? Porque o Mário deveria colocar isso de forma mais transparente. Ele falou, por exemplo, que tinha contratado uma empresa, que ia ter um parecer de não sei o quê, que ia ter um parecer de não sei o que lá. E assim, o tempo está passando, já estamos aí, né? Tem um pouco mais de um ano, salvo engano, são 14 meses, 13 meses. Então, assim, e até agora nada, entendeu? Nada assim de concreto. As únicas coisas que ele levanta, que são basicamente esses 3 argumentos que a gente citou aqui, são coisas ventiladas, são coisas que são jogadas no ar, mas ele, inclusive, enquanto um advogado, né, que hoje ocupa ali a presidência do clube, assim, ele pode dar uma opinião mais técnica da parada, sacou? E eu acho que ele, às vezes, joga muito a informação no ar e vê se cola. Mas, assim, a torcida tá sentindo e a campanha do voto online tá forte e ganha cada vez mais força aí, sobretudo na galera que se organiza, né? Porque a gente também, vamos ser ingênuos, a galera se organiza em torcidas, a gente mesmo, né, faz o Escuta Teu Povo, falamos com o Pablo da Cheflu, então assim, a torcida está de olho cada vez mais com as redes sociais, acompanha o clube de perto. Né? Então, inclusive, essa questão do voto online também é um ponto dessa discussão sobre o pertencimento, sobre a aproximação do clube com a torcida, tudo aquilo que a gente já cita sempre aqui, né? Então, assim, acho que era bom ele, de fato, se posicionar de forma mais técnica sobre a viabilidade, porque ficar enrolando até o ano que vem vai ser foda, cara. Uma coisa que eu só vou te passar a bola já, Bernardo, um complemento rapidinho. Não pode não sair nada, né? É isso que eu acho. Voto online. Eu acho que o caminho tem sido esse, entendeu? Esse é o problema. O caminho tem sido pro nada. Não, então, aí fica a nossa crítica aqui. Nada não dá, porque assim, tem um ano ainda antes da eleição, promessa de campanha, alguma coisa que sai. Pô, não foi possível voto online, mas eu consegui botar em 10 cidades para a torcida votar. Pô, já como tu falou, já mostra uma vontade política. Ó, não foi possível isso, mas fiz isso aqui primeiro para depois plantar o voto online. Então, assim, alguma coisa tem que sair. Não dá para ficar como tá hoje, enrolando, como tu falou, durante um ano aí. Fala aí, Bernardo. Cara, só para complementar isso que o Hugo falou, me lembrou de um tweet que eu fiz de um desabafo há algumas semanas atrás, sobre quando a gente discute a política do Fluminense, surge muito essa bravata, né, de que o problema do Fluminense é a política, né?
que a intenção por trás de tal movimento é política, que, por exemplo, o tal do movimento lá da reforma das Laranjeiras é um movimento apolítico. Não é um movimento apolítico, porque isso é, de fato, política na prática, né? E não tem problema ser político. Na verdade, a solução para a situação do Fluminense é a política, né? Sim. É fazer política. A questão, sim, o que a gente pode colocar crítica é a forma de fazer política, né? E como o Hugo falou, assim, a gente não pode ser ingênuo de achar que as pessoas não se organizam. Política se faz de forma organizada, né? Ninguém faz política sozinho. Então, assim, que bom que a gente está fazendo esse debate, que a torcida do Fluminense, que os nossos ouvintes, pelo menos que escutarem esse podcast, se interessem pelo assunto e se organizem, né? Que a gente se organize mesmo para estar cada vez mais presente assim nessa atividade política do Fluminense, não só xingando no Twitter, né? Exato. Exatamente. Perfeito. Assina embaixo com o Dr. Bernardes aí. Podemos fechar esse tema, a não ser que vocês queiram completar mais alguma coisa. Todo mundo contemplado? Não, eu contemplei. Fechou. Contemplei. Então vamos a momento do Fluminense. Na última semana, o Fluminense venceu a Chapecoense fora e São Paulo em casa, ambos por 2-1. Xará, seus comentários aí sobre o momento do Flusão. O momento é bom momento. Eu ia falar excelente, mas achei que ia ser exagerado. Cara, eu acho que o Fluminense, assim, como eu falei já, acho que foi no programa passado, acho que o Marcão conseguiu melhorar o desempenho do time do Fluminense, que ainda tem vários problemas, sobretudo no segundo tempo, né, na segunda etapa da partida. E aí eu queria trazer só algumas reflexões aqui. Eu acho que o Marcão conseguiu criar novas variações na equipe, fazendo com que a gente tenha outras formas de jogar que não aquela forma engessada, inclusive numa formação que mais parece, a gente chegou até a citar, né, com mais meio campo do que aqueles antigos pontas que o Roger vinha utilizando, então os pontas acabam preenchendo melhor o meio campo, e que tem funcionado melhor. Mas assim, a gente tem um elenco muito limitado e que não é à toa que os nossos problemas acontecem, sobretudo na segunda etapa, quando as substituições têm que acontecer. E assim, às vezes não é uma escolha do técnico substituir um jogador, mas isso é uma questão física também. E a gente percebe que, olhando para o banco de reserva, nosso cenário não é tão confortável. E o Marcão, às vezes, é obrigado a, como foi, por exemplo, contra o São Paulo, aí foi uma escolha dele de jogo, de tentar fechar mais a casa. Porque às vezes, também o fechar a casa, às vezes é uma avaliação de que um jogador que está no banco, que seja mais de frente, não daria conta para segurar a bola, para fazer com que o Fluminense não sofra contra-ataques, não sofra, né, não se exponha diante de um adversário que está vindo para frente, que tem qualidade, que precisa vencer. Então, às vezes o cara pensa, é melhor eu fechar a casa porque o jogador que eu tenho de frente não vai dar conta. E aí o cara às vezes bota um Wellington, mas é a opção que tem no banco, entendeu? A gente pode discutir, tem o Wallace, tem, beleza, mas é uma molecada, entendeu? Então o nosso elenco é limitado e às vezes eu acho que, até briguei com algumas pessoas até na resenha ali, em outros grupos também, que ganhamos apesar do Marcão. Discordo muito dessa visão, acho que o Marcão, é muito engraçado que as pessoas só olham, apesar do Marcão, parece, né, que o Marcão errou, mas nós ganhamos. Mas os méritos e o que nos levou à vitória não tem dedo de trabalho do Marcão também. Então, enfim, assim, eu estou bastante esperançoso de que o Marcão vá continuar desenvolvendo esse trabalho, vai continuar tentando resolver os problemas que o Fluminense tem, que a diretoria olhe para as nossas deficiências, que são evidentes e são as mesmas há muito tempo que a gente vem citando, lateral esquerda, meio armador, enfim, N problemas que a gente tem no elenco, e que, enfim, a gente consiga manter um desempenho satisfatório para conseguir alcançar a Libertadores ou até além disso. Eu só queria, para finalizar, destacar uma questão. Marcão está a 14 jogos invicto no Brasileirão pelo Fluminense, né? Então isso é quase um turno inteiro do Brasileirão que o Marcão não perde no comando técnico do Fluminense. Isso é um aproveitamento de 77%. É uma coisa que, de fato, inexplicável, mas... Aproveitamento de campeão, né? 77%. Muito foda. Maior que de campeão, né? Tô marconizado, perdão, galera. O Galo que tá líder agora não ficou 14 rodadas invicto. Não, digo percentualmente, 77% como tu falou, maior do que os últimos campeões aí, foi menos. Estão deixando a gente sonhar. Estão deixando a gente sonhar. Eu também estou marconizado e eu queria dizer que a minha opinião sobre o momento do Fluminense é extremamente baseada em
em valores fundamentais Lá da vem. dignidade humana, como clubismo, porque os últimos jogos eu acho que eu não consegui assistir com um teor alcoólico menor do que 70% de etanol no sangue. Tá? Justo. Errado não Tá tá. difícil assistir o Fluminense sóbrio, então do intervalo em diante minha memória é bem vaga. Mas eu queria dizer para essa galera que fica falando aí que o Fluminense ganhou apesar do Marcão, eu queria perguntar o que mudou desde que o Fluminense perdia recentemente para o Fluminense ter ganhado agora, nos últimos jogos. Qual foi a única coisa que mudou? Técnico. Né? Não precisa estar sóbrio para chegar a essa conclusão, porque eu chego bêbado e saio gritando Marcão pela rua facilmente. Nu. Você saiu gritando nu, Marcão, pela rua? Nu ainda não, porque isso daí é uma cartada que a gente não pode gastar. O réu primário a gente guarda para gastar na hora certa. Se combinar todo mundo direitinho, final da Copa do Brasil contra os remadores, Bobadilha mostra o caule e a gente mostra os caules todo mundo junto na Presidente Vargas correndo nu. Vai ser um momento histórico dos dias mais patéticos da história do Rio de Janeiro. A gente vai conseguir transformar um dia de título do Fluminense num dia para se esquecer. Mas tudo bem. Mas a gente já não vai lembrar mesmo, então. Então que se foda, Exatamente. Mas eu acho que é isso, cara. O Fluminense tá vivendo um momento extremamente bom, porque não tá jogando essa bola toda, né? Pelo menos pelo que eu me lembro. Mas eu tô confiante que a gente vai conseguir manter esse momento, que vai sair depois de amanhã uma classificação histórica. Pode marcar o que eu tô dizendo. E aí sim, eu vou estar mamadaço na janela do meu prédio, gritando e xingando todos os vizinhos que estão aí cercando o Fluminense às 7 horas da noite de uma quarta-feira. E só para finalizar, já que eu falei o horário do jogo, fica aí meu carinho para toda a equipe da CBF que escolhe o horário do jogo, que eu tenho certeza que escolheu esse horário com carinho, pensando bem no trabalhador brasileiro. Só que não. Também tô animado aí com o momento do Fluminense, vou dar meus 2 pitacos, né? Meus 2 pitacos, não, meus 2 tostões, né? Tô mudando as expressões. É verdade. Eu peço perdão aí pelo barulho do celular, eu fui tirar o barulho do celular e tirei o Beleza, Wi-Fi. tá, continua assim. Idoso pra caralho, idosos né, com dificuldade com a tecnologia. Se fosse agenda, ele não teria dificuldade, tava tudo anotadinho, mas Se internet. o celular fosse de papel, não acontecia isso. E o povo quer botar voto online nessa porra, voto online. Sacanagem. O Hugo tá que nem o pessoal do lado de lá querendo o voto impresso, na verdade. Pra ele poder grampear na agenda dele. Não dá ideia, não dá ideia. Eu tô animado também, acho que o início do Marcão muito bom. E se você pega o final do ano passado também, que ele fez campanhas, o Fluminense já vinha bem com o Odair, e o Marcão melhorou, a campanha do Marcão foi melhor do que do Odair, e agora o Fluminense estava mal no Brasileiro, né? O Marcão rapidamente já está tendo resultados, já não perdemos há 5 jogos, então não tem como não ficar empolgado. E o Bernardo antecipou, era a minha próxima, já ia emendar essa pergunta, a expectativa aí para o jogo decisivo aí de quarta-feira contra o Galo às 19 horas. Quer comentar aí, Xará? A expectativa é fenomenal. Um abraço aí pro Edu. Acho Faltou que o hoje, o Edu, vou falar ao vivaço aqui, faltou hoje. vai ter corte no Mas ponto. ele avisou com antecedência de 15 minutos. Boa. Isso. Dava super tempo pra substituir. O cara que faz o roteiro que lute, né? Exatamente. Mas ninguém gosta desse cara mesmo, né? Obrigado. Quero que se foda. A expectativa é fenomenal, cara. Acho que o Fluminense vai estar numa boa sequência. Eu no último programa até a gente chegou a mencionar isso, de que era fundamental que o Fluminense tivesse uma boa sequência antes desse jogo contra o Galo. E o Fluminense conseguiu essa boa sequência. Né? Conseguimos ganhar, conseguimos subir no Brasileirão, estamos já ali batendo a porta da zona da Libertadores, se bem que a nossa posição hoje já poderia nos dar uma vaga na Libertadores dependendo dos resultados de outras competições. Na verdade, Mas, desculpa te cortar, Chara, perdão. Basta o Barcelona de Guayaquil não ser campeão da Libertadores, com esse já estaria na Libertadores pela posição de hoje. Que pena que vai ser. Exatamente. Né? Amém. Que pena que o Barcelona vai ser. Mas é isso, a gente não vai depender disso, porque a gente vai estar ali no G4, se tudo der certo, sendo campeão do Brasileiro. Isso, eu ia dizer isso, o primeiro lugar está no G4 também, né? Sim. Exatamente. E eu tenho muita confiança de que esse ano é o ano
da reedição daquela camisa. A gente vai ser campeão brasileiro, né? Ou ficar na zona ali do G4 e ser campeão da Copa do Brasil, e vamos reeditar aquela camisa do vendo uma vaga na Libertadores, tenho duas. Né? Camisa aí histórica, sensacional, que a gente já teve, e que estou sentindo que esse ano é o ano da reedição. Mas é isso, acho que o Fluminense teve uma boa sequência, criou moral, ganhou confiança, e pra cima deles que, porra, Galo vai virar galinha. Boa. E vamos chegando ao final de mais um programa. Caraca, me pulou, mano. Te pulou? Não, tu já falou do jogo. Quer comentar mais? Desculpa, cara. Manda bala. A tua opinião é irrelevante. O Galo vai virar galinha e o Hulk vai virar rúcula. Caraca. Era melhor ter seguido pro encerramento. Ai, cara. Fica até difícil, como diria o Cassano, fica até difícil continuar depois dessa. Vamos ao... Aliás, um abraço pra Deus. Porra, é um pecado a gente não citar Deus aqui. Todo programa a gente deveria citar. É verdade. Ele está no meio de nós, mesmo estando longe pra caralho. Amém. Vamos aos recados finais dos meus camaradas de bancada. Bernardo, já fez a sua piadinha aí? Manda o seu abraço final. O primeiro abraço vai pra vocês, meus amigos. Estava com saudade de compartilhar aqui a bancada com vocês. Puxão de orelha aí pro meu irmão Albertinho Eduardo, por ter faltado justamente no dia que eu vim. Eu senti que foi algo pessoal, não gostei disso. Falou que ia fazer e fez. Exatamente. E mandar um abraço aí ao nosso ouvinte. Tenho certeza que não sentiu nenhuma falta da minha participação aqui falando das besteiras. Sinto muito se tiveram que me aturar mais uma vez, mas eu prometo que é esporádico, tá? E é isso, cara. Um abraço aí para toda a torcida tricolor. Voto online já, reforma do estatuto já. E que vem as 2 vagas da Libertadores que o Guinho falou aí. Boa. Xará, boa noite e até a próxima. Boa noite, Hugo. Até a próxima. Um abraço aí pro Bernardo também. Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei que horas os ouvintes vão escutar essas nossas groselhas. E aquele recado que não pode nunca faltar em nenhum episódio nosso, que é um Fora Bolsonaro já, que ninguém aguenta mais. A nossa vida tá uma merda. Né? Gás, luz, gasolina, alimento, tudo preços bizarramente altos. E Bolsonaro... Jogador de futebol tá um preço bizarramente alto também altíssimo. Exatamente. Não tem como pagar esse valor por Caio Paulista, gente. Isso é fruto do momento que a gente vive. Mas falando sério, assim, né? Enquanto nossa vida tá esse cenário trágico, Bolsonaro e Paulo Guedes seguem minimizando os problemas sociais que a gente enfrenta, né? Seguem implementando essa agenda neoliberal cruel que só piora a nossa vida cada dia mais, e é isso. Não vamos abaixar a cabeça para nenhuma tentativa ou discurso golpista. Nossa resposta a gente dá nas ruas, fora Bolsonaro já. Não dá para esperar 2022, hein, galera? É fora Bolsonaro agora, nem um dia mais para genocida na presidência. Boa. E eu, Hugo Carvalho, me despeço por aqui também. Espero que tenham gostado. Abraços e saudações tricolores. Hoje não tem. Não pode, vai embora. Saiu. Corre Assis livre, penetra na grande área, procurou, atirou, Rasterinho, gol!